Prazer imenso entrar em sintonia com todos os telespectadores aqui na cidade de Taubaté e no Vale do Paraíba e também no Brasil afora, porque o nosso programa Novo Momento de Decisão vai ao ar e também pelo YouTube, além da TV Cidade, aqui na TV que nós temos os estúdios, aqui o estúdio que leva o nome do Augusto César, o Guará, que também foi da difusora de Taubaté, meu irmão, que Deus o tenha. E realmente para nós é um prazer estar aqui fazendo esse trabalho que eu me sinto muito bem e feliz. Principalmente hoje, caros irmãos, amigos, porque até vim de roupa branca em homenagem às crianças, porque nós vamos falar de literatura infantil, que é um tema que eu amo, eu gosto muito de falar sobre as crianças e principalmente voltado à literatura infantil. Então eu tenho aqui hoje nos estúdios a presença de uma grande escritora de literatura infantil, e que é a Alessandra. Alessandra é uma engenheira agrônoma, também com mestrado, doutorado, e deu aula em faculdades aqui na cidade de Taubaté. Além dela ser uma pessoa tão ilustre e inteligente, ela tem esse dom de escrever para as crianças, que não é qualquer escritor que sabe entrar no mundo infantil, entrar no mundo das crianças. E a nossa amiga aqui presente tem esse dom. É um prazer estar contigo. Alessandra, seu nome completo? Alexandra de Almeida. Alexandra de Almeida, muito bom. Eu fiquei encantada quando encontrei a Alessandra na Fliarte, aqui em Taubaté, que encerrou agora no domingo. Foi um sucesso, parabéns a Nicodemos, nosso colega, e também a todos os escritores, principalmente a nossa amiga, que ela é uma escritora independente e que teve os livros, o povo acho que recebeu muito bem seus livros, vendeu um número maior de livros, uma das escritoras que mais vendeu. De livro infantil, né? Eu vendi, dentre os meus 3 títulos, eu vendi O Menino que Quase Foi Devorado pelo Celular, foi o livro infantil que mais vendeu na Fliarte. Então eu fiquei muito honrada. Caros irmãos, quando eu estive na Fliarte e que eu vi esse livro voltado à questão do celular, me chamou tanta atenção, e eu falei para minha irmã, Carol, Carol, esse livro tem saída e o tema é ótimo, porque a gente tem que ter essa preocupação na questão do celular, na questão dos limites que a gente precisa dar às crianças. Eu gostaria que você falasse a respeito para o nosso público. Especificamente sobre o Menino que Quase Foi Devorado pelo Celular, que é o meu 3º livro. Eu publiquei o primeiro há 2 anos atrás, né? E depois eu publiquei O Mistério dos Biscoitos, que é a história dos meus filhos quando criança, hoje já são 2 homens de 33 e 35 anos. E, na sequência, O Menino que Quase Foi Devorado pelo Celular. Na realidade, todos eles se passam com crianças da minha vida. Aqueles que foram e aqueles que ainda são, né? O menino que quase foi devorado pelo celular é meu sobrinho. Eu tenho 2 sobrinhos ainda crianças, eu tenho um sobrinho de 9 e uma sobrinha de 6, né? E eu vendo aquela luta dos pais, do meu irmão e da minha cunhada, principalmente com o mais velho, Benjamin, naquela questão de tempo de celular, né? Eu falei, poxa, eu vou escrever um livro baseado nisso. E aí surgiu o livro. Que bom! Sabe? Então foi assim, muito interessante, porque
o fato do Benjamin ele ser protagonista, mas ele não é aquela criança que fica o tempo todo no celular porque a mãe tá ali botando limite. Mas aí tem um amiguinho, tem uma história de um conhecido, né, de um amiguinho conhecido, que realmente ficou muito tempo no celular e teve vários problemas, teve que ir até para o hospital por causa desse problema de perder ali o senso do limite no celular. Ele esqueceu de beber água, ele esqueceu de comer, né, e teve que ir se hidratar no hospital. Então, perde a liberdade. Perde a liberdade, exatamente. Então, quando a gente faz uso de algo que é em excesso, né, mesmo que seja bom, o livro bate muito nisso, mesmo que seja bom, aquilo que é bom, mesmo em excesso, se torna prejudicial. E tudo na vida, não é, Alessandra? A gente tem que ter os limites. Exato. Tudo. Limite é segurança. É, eu falo que o limite equilíbrio, é segurança. o equilíbrio, ponto de equilíbrio. Não só na alimentação, no dormir, né, nos trabalhos, né, mas a criança, na questão do celular, você tem sempre que colocar os limites. O celular porque é um exemplo, condiciona, né? condiciona. A criança perde a sua liberdade, porque a criança, ela é tão pura. Eu vejo a cabecinha de uma criança, eu trabalhei também com crianças pequenas, em escola de educação infantil, mas como psicóloga. E eu percebi assim, a criança ela é pura e ela precisa de muito carinho, de muito amor. Ela vê no celular aquele colorido, né? Desde bebezinho. Eles veem aquilo, é uma atração. É uma atração. Então fica encantada. E como o adulto está sempre ali no celular, ela tem esse modelo que o celular é importante para o ser humano, importante. Então ela já quer ficar que nem o papai e e a mamãe. ela vai sempre ver o lado positivo, né? Ela acha que aquilo é positivo, né? E cabe a nós, os adultos, a mostrando que tudo tem que ter um limite, né? E o exemplo, às vezes, em casa é a melhor coisa, né? A coisa mais simples é dar exemplo. E você, como engenheira agrônoma, uma pessoa tão estudada, você também tem livro voltado, aliás, todos têm a questão da alimentação. Sim. Em algum momento sempre eu puxo para isso, né? O maior enfoque foi no livro Pé de Melancia, tá? Então eu lancei o Pé de Melancia, que é um livro infanto-juvenil, com texto mais longo e tal. E depois eu lancei o Maitê e o Pé de Melancia, porque a Maitê é a protagonista do livro, que também é minha sobrinha. Que tem também em inglês. Tem também em inglês, que tem também o livrinho em inglês. Então, como eu tenho um netinho que é australiano, eu pensava assim, se ele, como ele era muito pequeno, eu falei, se ele não aprender português, ele não vai conseguir ler meus livros. Então, eu vou fazer uma versão em inglês, porque aí fica isso. Se eu morrer, ele vai conseguir ler, falar, olha, minha avó que escreveu. Mas ele está indo muito bem entre o inglês e o português. E eu vejo assim, você coloca nesses livros, você consegue trazer a essência, Sim. não é? O que a criança tem de importante na reflexão, a essência. Até de como ela compreende as coisas, né? Porque, por exemplo, a Maitê tinha 3 anos quando essa história se passou. Nasceu um pé de melancia lá no fundo da casa dela, perto da lixeira, que joga no chão, caiu a semente, nasceu, e o pai dela falou, olha, isso é um pé de melancia. Se a gente cuidar, vai dar uma melancia bem grande. E a Maitê adora melancia. E então ela ficou entusiasmadíssima, sabe? E queria cuidar da melancia, fazia carinho na folhinha da melancia. E era melancia, blá, 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 blá. Que a mãe dela falava assim, eles me chamam de Nandra. Eu falava, Nandra, eu não sei como é que a gente vai passar esses 3 meses. Porque ela me perguntou quanto tempo demoraria para melancia, para a flor virar melancia. Eu falei, uns 2, 3 meses, depende da idade. Assim, brotar. Não, para dar a melancia madura, para colher. Porque ela não aguentava mais a Maitê cuidando do pé de melancia. Ela queria dormir junto com o pé de melancia. Poxa. Que nem as crianças gostam de dormir com o cachorrinho, Exato. com o gatinho, Exato. de estimação. E isso é tão importante, você trazer esse amor, esse carinho da criança. Eu lembro, com os meus netos, que eu falava muito na questão da mãe natureza e proteger, né? Proteger a mãe lua, proteger a avó sol e sempre abrir os braços, as mãozinhas em direção ao sol, receber aquela energia, né? De avó sol. E tem pessoas que veem isso de uma forma preconceituosa, falam, nossa,
falar mãe lua, avô sol, que coisa errada. Mãe terra, mas isso é tão bom. Mas é bom e é uma coisa que cada vez a gente tem que deixar mais claro para as crianças, que nós somos integrantes. O que tem uma pedra, nós temos no nosso corpo. O que tem uma planta, nós temos no nosso corpo. Nós não somos um ser individual. Nós somos parte integrante de todo o universo. Nós somos pó de estrela. Como a plantinha é pó de estrela, como a lua, como, né, o sol, a terra. Então, nós somos todos ali conectados um com o outro. Não existe esse desvencilhamento que muitas vezes as pessoas acreditam que existe, né? Ah, não, eu sou da cidade. Não. Então, por exemplo, no livrinho da melancia, a gente, no norte de Minas, a gente tem muito hábito de comer fruta. Eu vim até conversando com o taxista, porque ele falou, olha, agora é época de ameixa, né? As criançadas penduradas no pé de ameixa no meu tempo, agora a gente não vê. As crianças parecem que não conhecem a ameixa, né? Eu falei, eu saio para caminhar, eu como amora, eu como pitanga, eu como goiaba, tudo que eu acho no meio dos canteiros das avenidas eu vou comendo. Ele falou, senhora é assim também? Eu falei, sou. Porque desde criança que eu sou assim. Ele falou, eu também. Agora as crianças parecem que não conhecem mais fruta. Então lá na casa da Maitê, o quintal é grande e tem pé de goiaba, manga, acerola, sabe? Jabuticaba. Que então bom, eles vivem essa integração muito estreita entre a vida da cidade e a natureza. E isso, à medida que você vai convivendo com a criança, explicando, fica muito mais fácil da criança aprender. Isso. Ela captar e ela entender muito do mundo, das pessoas. Exato. Porque observando a natureza que muitas coisas foram criadas pelo homem, né? Por isso você fala assim, reciclagem de material. Nossa, quem que inventou? Ninguém inventou, a natureza faz isso naturalmente. O homem observou e fez. Ah, e transgênicos. A natureza também faz transgenia. Nós temos uma bactéria que faz transgenia. O homem ficou observando aqueles caroços que davam na planta, foi lá e inventou a transgenia. A transgenia na planta é saudável, fora dela, aquela que o homem faz, nem sempre, né? É segura. Então, a natureza é que nos fornece tudo. Então, se você começar a observar todos os mecanismos da natureza, você vai ver que perfeição que é. E a gente é igualzinho. O nosso e é uma corpo riqueza, é igual. não é? Nós só não fazemos fotossíntese, entendeu? Mas nós somos um todo. Exato. E esse todo, sabe, eu vejo assim, é tão forte, é tão poderoso, que tudo que você fala com a criança e os pais tem que falar muito, entregar livros nas mãos das crianças, fazer com que eles leiam, que eles adquiram o hábito, o hábito da uma leitura. Intimidade com o livro, né? Porque no início ele vai ter uma intimidade, porque ele não sabe ler. Ele vai comer um pedaço, né? Mas isso é importante desde pequeno. Por exemplo, os meus, no caso deles aí, né? O outro dia o Benjamin falou assim, Dinda, ele me chama de Dinda, Dinda, me chama de Dinda Pimpim. Ô Dinda Pimpim, eu acho que eu vou ser escritor. Aí me leu uma coisa que ele escreveu, olha só o meu começo aqui. Eu já estava quase dormindo, quando mamãe chegou na porta e falou bem baixinho, calce os seus sapatos e venha comigo. Eu falei, maravilhoso, você já tem o começo de um livro. Que bonito. Então, olha pra você, ele tem 9 anos, né? E é assim mesmo, das coisas simples do mundo, das verdades, das pessoas, é que inicia, que começa tudo. Exato. Isso eu acho maravilhoso, E a simplicidade, voltado à mãe natureza. Exato. E como eles imitam, né? A mãe tinha o hábito de coletar algumas flores, colocar no vaso com água e colocar lá na mesa, né? Aí a Maitê, quando saiu a primeira florzinha no pé de melancia, a Maitê ficou tão entusiasmada com aquilo que ela foi lá, arrancou a florzinha e levou pro pai dela. Papai, já deu uma flor? Aí ele falou assim, não, Maitê não podia arrancar a flor, que a flor é que vai virar melancia. O que veio na cabecinha dela na hora? Ela foi lá na cozinha, pegou um copo com água, botou em cima da mesa, botou a florzinha dentro e ficou lá olhando a flor. Porque eles são bastante literais, né? Bom, então se vai virar melancia, mamãe põe a flor dentro da água, eu vou pôr que talvez ela vire melancia, olha o raciocínio. Aí o pai dela depois chegou e falou, mas tem que tanto você olha essa flor no copo d'água? Ah, papai, é para ela virar melancia. Aí o pai dela falou, mas ela não vai virar melancia dentro do copo, ela vai virar melancia lá grudadinha na planta. Porque igual o Dinda Pimpim
falou, precisa de água e sais minerais. E a plantinha que dá a mamãe que alimenta ela. A plantinha é a mamãe. A flor é a filhinha que vai virar a melancia. Então tem que deixar ela grudadinha lá. Aí ela falou assim, carboidrato, que a mãe dela vive no pé dela, que o avô tem uma padaria, então cheio de pão. Toda hora ela tá comendo pão. Aí a mãe dela vive controlando o pão, né? E aí ela falou, eu falo, mãe, não come tanto carboidrato, faz mal. Aí ela falou, bom, carboidrato na planta, carboidrato na água, foi lá, pegou um pedaço de pão, colocou dentro do copo d'água. E ficou lá. Aí vem a mãe dela. Isso eu morri de rir, sabe? A criança, nós aprendemos muito com as crianças. Muito. Eu lembro um veterinário que uma vez comentou comigo que eu falei, eu amo os animais. Ele falou, olha, Valquíria, nós aprendemos muito com os animais. Eu falei, realmente, com as crianças, essa troca é tão importante. Eu lembro uma criança que eu atendia, pequenina, e que tinha nível de ansiedade elevado, e queria que eu trabalhasse os pais, porque dizia, tia Valquíria, meus pais brigam o tempo todo, eu quero ajudar o papai e a mamãe. E eu falei, nós vamos ajudar sim o papai e a mamãe. Porque a criança, tanto na luta ou na conversação, a criança ela é tão natural. Ela é espontânea. Ela é desprovida de egocentrismo, né? Ela não tem mecanismo de defesa, não, né? Assim, de compensação, nada Exato. disso. Ela é o que é real. É como adolescente. Adolescente também eu gosto muito de falar aos adolescentes. Então eu falei, nós vamos falar com o papai e a mamãe. Conversei com o casal e realmente estava em vias de uma separação. Então, às vezes, por coisas pequenas, coisas poucas, que precisam ser falados, com as crianças, não é, Alessandra? Então, no meu livro, eu gosto muito do diálogo. Então, meus livros são ricos em diálogo, porque eu acho que no diálogo estimula tanto a criança que já lê, como o pai que está lendo. Quer dizer, lá mostra a mãe falando com o filho falando com a mãe, com o pai, com a avó, né? E com os amiguinhos. Então, esse diálogo é uma coisa que está se perdendo muito, né? E que eu acho que é muito importante a gente resgatar. E eu vi esse espaço na literatura infantil de travar o diálogo. Escrever diálogo não é uma coisa muito fácil, sabe? É difícil, mas eu acho que fica muito mais rico e interessante, porque serve tanto para pais quanto para filhos. Muito bom, muito importante. E quando o pai ou a mãe está ali conversando com o filhinho e lendo o livro, junto com a criança, começa a estabelecer um diálogo, uma conversação que a criança, ela é muito assim, ela tem uma ânsia de saber. O que é isso? O que é aquilo? Por quê? Por quê? Então, é a oportunidade que o pai e a mãe têm de falar, esclarecer, e não a criança saber através de outros. Aí tem uma passagem, então, no Maitê, o Pé de Melancia, que o pai dela fala assim que a raiz suga a água e os sais minerais da terra, que vão para a folha, e o sol vem e ali faz a fotossíntese, que forma aquela coisinha gostosa que vai dentro da melancia. Aí a Maitê vira para ele e fala assim, mas papai, a planta tem canudinho? Olha! Aí ele fala, a raiz é igual um canudinho. Que interessante. Entendeu? Ela vai aprendendo, ela vai assim, comparando o mundo real e o mundo imaginário, porque o escritor tem essa coisa daquele mundo imaginário, né? Eu até, assim, o que eu escrevi, aliás, todos os meus trabalhos, né, todos os livros, né, reflexões no momento de decisão, todos eles, mesmo o primeiro que eu escrevi, Em Busca de um Grande Amor, são todos voltados à história real, nada de imaginário. O Herculano, que fala de um grande artista plástico e que através da pintura, do trabalho, né, de artes, ele venceu a depressão, né?
Então, eu acho assim, os meus livros são voltados a coisas assim, palpáveis, reais. Então, eu já tive momento de escrever o imaginário, mas se eu entro no imaginário, eu entro num lado da espiritualidade, que é muito forte em mim. Então, eu tenho até um pouco de controle. E eu falo, não, espera um pouquinho, não é por aí. Talvez até seja, não sei. Eu acho que sim, com certeza. Sim. Talvez seja. E esse lado nosso espiritual, Alessandra, que eu sei que você tem muito dessa espiritualidade, você também mostra nos livros. Além do respeito à mãe natureza, a gentileza, ser humano, né? A gentileza entre a família, ali, os membros de uma família, que eu acho que é muito importante, né? O amor. O amor ali, por exemplo, eu tenho um caso aqui no Mistério dos Biscoitos, que o meu filho menor, que escrevia bem, sempre foi muito bom para escrever. Aliás, você tem um filho que escreveu um livro. Que ele ainda não virou, ele é psicólogo, mas a tese dele de conclusão de curso, lá, a monografia de conclusão de curso, foi um trabalho muito aplaudido na banca, era inédito, né? Ele trabalhou com o uso da meditação e da yoga no tratamento de adictos, né? Só que aí ele é programador, então a psicologia ficou um pouco à parte, né? E a gente conversando, eu falei, eu vou falar para ele, vamos publicar esse livro. Então vamos ver que é muito rico. É muito rico, muita informação, fez testes, né? Então ele aplicou testes nos adictos antes da meditação e da yoga e depois, e o resultado foi assim fantástico, sabe? Então uma coisa assim, mostrando como aquela coisa de você voltar para si mesmo, né? De você aprender a se observar, que aquilo é a verdadeira espiritualidade, né? Que você está aqui, né? Você é um ser que está ocupando um corpo físico, mas você não é só um corpo físico, ele é uma morada temporária, né? Então eu acho que isso é muito importante. Então esse meu filho, ele falou para mim assim, eu comprei uma lata de biscoito que saiu na época aí, e eram os primeiros cookies no Brasil. Aí ele meio gulosinho, adorava comer, e falou um dia para mim assim, mamãe, os biscoitos estão sumindo. Eu falei, mas sumindo como, Felipe? Ele falou, estão sumindo. Eu tenho algumas suspeitas, mas ainda não tenho provas, vou procurar provas. E aí começa o mistério lá em casa de descobrir por que os biscoitos sumiam. Sabe? Alguém comia. Era ele mesmo, entendeu? Ele estava tanto preocupado em conferir os biscoitos, na hora que ele estava conferindo, ele botava na boca, nem via, e estava ali conferindo e contando. Mas o mais interessante são as hipóteses, entendeu? As hipóteses que são divertidas. Não, mas a criança, ela é tão maravilhosa que ela é real, né? E ela trabalha com verdades. Nós temos que aprender isso, pai, mãe, educadores, escritores, trabalhar com o real da criança. Exato. E eu falo assim, que criança não mente, criança imagina. Quando eu era pequena, eu tinha um tio que ia para Bahia, lá num local lá, que meu tio teve um filho assassinado, e depois disso ele ia fazer essa visita a Bom Jesus da Lapa, e ia pelo Rio São Francisco, não sei, um navio lá, uma balsa, não me lembro o nome. E ele voltava e contava aquilo, e aquilo ficava assim, né? Aí um dia eu cheguei no colégio de freiras, eu tinha uma irmã lá que eu gostava, chamava Irmã Luizinha, e eu falei, Irmã Luizinha, meu tio foi para Bom Jesus da Lapa, e no caminho ele viu uma sereia. Aí eu contava os detalhes da sereia, né? Eu nem lembro se ele tinha me contado que viu sereia, mas eu já coloquei uma sereia ali, né? Aí ela virou e falou assim, engraçado, quando esse meu dedo aqui coça, é que alguém não está falando a verdade. Aquilo nem me tocou, porque para mim era verdade. A minha fantasia. Era a sua verdade. Era a minha verdade, né? E depois de muito tempo que eu cresci bastante, que eu falei assim, gente, a Madre Luizinha a irmã Luizinha estava duvidando da minha história da sereia do Rio São Francisco. Da criança, quando a criança vem e relata para você,
ele relata com com entusiasmo, Como com uma certeza que na hora você tem que realmente parar e refletir. Exato. Refletir. Exato, porque eu acho que aquilo existe. Sim. Eu acredito que existe, entendeu? Eu acredito que tem uma sereia no Rio São Francisco. E um dia eu ainda vou escrever alguma coisa sobre a sereia do Rio São Que Francisco. bonito! E Alessandra, você começou a escrever ainda pequena, uns 12 anos? 12 anos, por aí. Que eu me lembro, né? Que eu me lembro, 12 anos. E aí, esses livros agora que estão fazendo maior sucesso há uns 2 anos? 2 anos que eu publiquei. Eu tenho muita coisa escrita, muito. Já perdi muita coisa, eu tive um laptop roubado, então foi tudo com ele. Aí eu já escrevi um monte de coisa de novo, então eu já tenho muita coisa escrita. E assim, eu fico assim, vou publicar esse, minha vontade é de publicar tudo, sabe? Mas depois eu falo, gente, eu não sei nem onde que eu vou guardar. Não, e parabéns, viu? Porque você é uma pessoa que eu quando encontrei você e que nós começamos a falar, eu senti assim uma empatia tão grande. Eu falei, meu Deus do céu, que interessante. E eu falei, vou levá-la para conversar não só no meu programa, quem sabe até um dia nós fazemos algum trabalho até juntas. Não, nós temos que escrever um livro juntos. Porque quando eu dei esse livro para ti, né, que aqui fala da questão do tratamento do câncer e a depressão, mas também um livro bem assim atual, né, e é algo assim real que acontece, né, com os meus pacientes. O câncer é algo que eu venho vencendo há muitos anos, então é um tipo assim de gratidão, agradecimento a Deus. E aí eu te pergunto, como você trabalha muito com a essência das crianças, como que você, em algum livro, você fala da questão do divino, do espiritual? Não, eu ainda não cheguei assim nesse ponto de uma forma assim bastante evidente, não. Eu tenho, na realidade, uma certa dificuldade de tratar com isso. Não de tratar em relação a mim, mas de retratar isso na literatura. Eu tenho várias coisas escritas a respeito, mas eu fico sempre em dúvida se está bom. Por isso que eu preciso de uma pessoa como você, para poder olhar para mim e falar, Alexandre, é isso. Sabe, eu preciso de um aval, porque eu me sinto nessa questão espiritual, eu me sinto assim, engatinhando. Sabe, eu sei que eu ainda tenho muito para descobrir, eu leio muito, eu gosto muito de filosofia, sabe, eu gosto muito de espiritualismo. Inclusive, eu li o Caibalion oh meu Deus, da Maria, lá da Acrópole. Sim, da escritora. É a filósofa. Então, ela escreveu um livro, transformou Caibalion num livro com uma visão mais, digamos assim, juvenil. Sim. Né? Mas não é a mesma visão que eu tenho. E eu gostaria de fazer mais para criança, um pouco menor, mais para o infanto, né? Mas eu ainda não achei uma forma assim, lúdica de colocar isso. Alessandra, eu trabalhei também, além de criança, trabalhei com excepcionais na PAI, em São Paulo. E eu lembro, com os excepcionais, como você cresce também. Que às vezes a pessoa vê aquele preconceito e não trata da melhor forma, mas eles são seres assim, iluminados. São seres que estão ali, sabe, na nossa vida, ensinando muita coisa pra gente. Eu, assim, amo o trabalho com criança, com excepcionais. O nosso amigo, colega, o grande colega da técnica já está fazendo sinal. E nós infelizmente, vamos ter que encerrar o nosso trabalho, o nosso programa hoje. Que delícia. Mas eu convido todos os telespectadores para fazer contato contigo. Você quer passar o seu telefone, a forma de contato? Vocês me acham no Facebook, Alexandra de Almeida, no Instagram, mas também tem o meu telefone. É o 12-99772-4802. Pode mandar mensagem, se eu não atender, mande mensagem, a gente encaminha os livros.
Tá? Eu faço doação de livros, já doei vários livros. Então, eu escrevo para o mundo, não é para ficar rica. Que bom, isso é maravilhoso. Eu também adquiri livro da nossa amiga, minha irmã, e hoje nós estamos aqui parabenizando nossa amiga, que teve na Fliarte, aqui em Taubaté, que já encerrou, teve uma venda, né, muito assim, foi gratificante, né, na Fliarte. Meus parabéns, tá? Você é uma grande escritora e que atinge a mente dos pequeninos, que vão ser os futuros homens do Brasil, os futuros homens do amanhã. Muito obrigada, Alessandra. Obrigada ao colega da técnica, obrigada a todos. E que todos tenham em mente que a nossa vida é passageira, mas através dos livros, através da nossa essência e trazendo o amor, esse amor que é o amor que Deus nos ensina, nós podemos realmente criar, assim, ao encontro de um mundo melhor, um mundo mais digno, um mundo em que as pessoas possam ser realmente felizes. Que Deus nos ilumine, tenha uma boa semana e até o próximo programa, se Deus quiser. Assim seja.